A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje, nós vamos começar uma outra série no canal. Um canal cheio de séries. A Bíblia tem esse poder de criar esses diversos caminhos, de lê-la. Então vamos aprender hoje a refletir sobre outro livro, né? O vídeo de ontem sobre a epístola de Judas. O vídeo de hoje nós vamos analisar sobre o livro do Antigo Testamento do profeta Sofonias. Quem foi Sofonias? Quando profetizou? Qual o reinado, né? Que diferente das epístolas, dos evangelhos, onde trata do ministério de Jesus, as doutrinas cristãs, o Antigo Testamento tem uma questão um pouquinho mais densa, tem uma questão geográfica, política, social, um pouco mais profunda, tem um contexto mais profundo e mais explícito, mas porém, contudo, entretanto, todavia, acabamos que, como a Epístola de Judas, o livro do profeta Sofonias acaba também ficando muitas vezes esquecido. É um livro que, apesar de curto, ele sendo um dos 12 profetas menores, ele acaba não sendo muito lembrado. É um livro curto, mas que ele tem uma densidade, uma profundidade doutrinária, uma doutrina espiritual muito profunda. Então nós vamos analisar, começando por quem foi Sofonias. Ele foi, no verso 1 do primeiro capítulo dos 3, ele era filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, já deixando claro que ele possivelmente tem uma descendência nobre e possivelmente era filho do rei Ezequias, um dos únicos reis bons que o reino de Judá teve, já falando onde também Sofonias profetizou. Ainda no verso 1, foi no reinado do rei Josias, o último rei bom que Israel como um todo, né? Porque o reino do sul separado do reino do norte. Tem vídeo no canal explicando essa divisão, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. É uma série com aproximadamente 7 vídeos falando sobre isso. Então Josias reinou no sul, Judá, Benjamim, e ele foi o último rei bom antes do exílio babilônico, tá? Não vou entrar em muitos detalhes pra gente não se estender. Tem vídeo no canal falando sobre isso. E já na primeira parte ele fala a que ele veio, né? Falando de destruição, falando de punição, de juízo. Então a toada do livro é basicamente a punição não só a Judá, a Jerusalém, como também aos povos ao redor, que nós vamos ler, tá? O problema maior é o seguinte: nos versos 2 e 3 ele já fala da destruição. E por quê? Judá vinha num problema de culto idólatra a Baal, a Moloque, que era um deus muito cultuado em Amon pelos amonitas, e a deusa Aserá, que na Mesopotâmia como um todo era muito cultuado. Inclusive Josias faz a reforma, né, em 2 Reis capítulo 23, toda a reforma religiosa de Josias, que tirou os deuses idólatras de dentro do templo, né, que o culto era pesado, a idolatria era pesada. Então essa reforma se deu aí, tá? Tirou os sacerdotes, também ele fez essa reforma. Então o problema maior do livro de Sofonias era a idolatria, o culto aos deuses pagãos, o sacerdócio pagão. Os filhos do rei faziam isso, e Josias ele faz essa reforma ali por volta de 622. Então, e quando a data, o período da profecia de Sofonias, do trabalho ministerial de Sofonias, o profetizar de Sofonias ocorreu entre 640 e 609, né, dentro do reinado do rei Josias, sendo, como eu falei, um dos 12 profetas menores. E a profecia aconteceu antes das reformas, como eu também mencionei, está lá em 2 Reis, capítulo 23, tá? Para a gente não se alongar muito. Nos primeiros capítulos ele fala sobre o juízo, o castigo de Judá, então até que a partir do 4 ao 13, ele fala do castigo, como vai ser o castigo, o desespero, o pânico. Então, Sofonias capítulo 1, versos 4 e 9 fala do 4 ao 13, sobre qual o castigo, por que o castigo, como vai acontecer, dá detalhes. Se você ver aqui, ó, ele vai castigar no verso 8, ó, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes, os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Já deixando claro, todos é todos mesmo. Todos os cidadãos de Judá, todos os cidadãos de Jerusalém, os filhos da realeza e as nações vizinhas. E
Essa porta dos peixes tem até uma referência naquele dia, ou seja, no dia que vai fazer referência do 14 até o fim do capítulo, do 14 ao 18, esse dia que está falando aqui, declara o Senhor, haverá gritos perto das portas dos peixes. Ou seja, essa porta dos peixes, eu fui pesquisar uma referência à porta do comércio, que vem do mar. Ou seja, a ligação direta de Jerusalém, de Judá, do reino de Judá, com o oceano. Ou seja, tudo isso já tem até a direção. Então o livro do profeta fala o que vai acontecer, para quem vai acontecer, qual a razão, como vai ser. Apesar de ter 3 capítulos, tem muitos detalhes. Do 14 até o 18 fala do dia do juízo e continua no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, fala o que tem que acontecer. E no verso 3, um verso muito bonito. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, quem de fato se arrepender. Vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Ou seja, ele está deixando claro, se arrependa e outra. Como foi no reinado do rei Josias, no capítulo 23 lá de 2 Reis, quando fala da reforma religiosa, tem uma referência falando que mesmo toda essa reforma, ele sendo um rei bom, né, depois de Ezequias, mesmo assim, Deus não aplacou a ira e mandou o povo para o exílio babilônico. Triste, mas fazer o quê? O povo escolheu Manassés, ele profanou. Manassés, inclusive, era filho do rei Ezequias, então ele viu o que era bom, ele viu como fazer e o que não fazer, e mesmo vendo o pai sendo um bom rei, sendo curado, Ezequias, inclusive, no reinado do rei Ezequias, Isaías profetizava, então ele viu todo esse contexto e optou deliberadamente em fazer o mal. Então, toda essa escolha de maldade fez com que Deus sobreviesse sobre esse povo o juízo. Capítulo 2, a partir do 4 em diante, então, Sofonias capítulo 2, do verso 4 em diante, nós temos do 4 ao 7, juízo sobre a Filístia, juízo sobre Moabe, versos 8 ao 12, juízo contra Cush, no versículo, na verdade, vamos recapitular aqui porque são muitos juízos, tá? Então, juízo contra a Filístia, verso 4 ao 7. Juízo contra Moabe e os Amonitas, Amon, 8 a 11. Juízo contra os Cuxitas, ou seja, o povo mais do sul da África, verso 12. Juízo contra a Síria, do 13 ao 15. E aí encerra o capítulo 2. E no capítulo 3, nós temos aqui o futuro de Jerusalém. Então, dos versos 1 ao verso 8, aqui está especificando a capital, tá? Então, ele fala sobre Judá, o reinado de Judá como tribo, como território, tá? Independente de Israel, que já deixou de existir, a Síria dominou o reino, nessa época, o reinado do norte, né, de Israel. As 10 tribos do norte já haviam se extinguido, né? Os assírios já tinham dominado. Então aqui nós temos o juízo contra todo mundo ao redor. Os filisteus, os moabitas, os amonitas, os cuxitas e todo o povo estrangeiro. Tanto é que falou, os filhos do rei, os cidadãos de Jerusalém e tudo. Então aqui mostra, praticamente 80%, 90% juízo, punição e bronca. Tá, o livro de Sofonias é muito profundo. Porém, como Deus, ele é fogo consumidor, mas ele é justíssimo e as bênçãos dele duram para sempre. A parte mais bonita desse livro, capítulo 3 de Sofonias, dos versos 9 ao 20, nós temos aqui a parte que eu quero até deixar como memória, que Deus, ele pune sim quem não se arrepende, ele trata com os seus e com os que se dizem não acreditar em Deus, debocham, desdenham, mas ele trata com todos. O sol nasce aos ímpios e nasce aos justos também. E eu vou deixar aqui os versos do capítulo 3, entre o 9 e o 20, eu vou escolher aqui 3 versículos que eu acho que deixam claro a mensagem de Deus aqui, sobre salvação, sobre a era messiânica, tá? Então, para finalizar as informações, só para finalizar as informações, vou deixar aqui, além de salvação e punição, né? Além de punição, justiça, tem salvação do seu povo também através de retidão e arrependimento, como eu falei lá no começo. Sofonias profetiza também uma era messiânica de um reino de paz, justiça estabelecido por Deus, que é o que eu vou tratar agora nesse finalzinho, e um culto de união e unidos junto
pelo Deus de Israel. A restauração de Judá e de Jerusalém, onde fala nos versos 9 e 20. Eu vou ler os versos 14, 15 e 16. Cante, ó filha de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá mal algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. Então, está dizendo que aqui, para ficar feliz, tem esperança, porque Deus vai restaurar. Isso aqui eu acho que já está deixando claro, deixando entender o seguinte: Osias fez o que fez, ele até queimou os ossos dos iníquos em cima do altar que Jeroboão lá atrás tinha construído, mesmo com essa reforma, a reforma até chegando, comparando a reforma de Ezequias com a reforma de Osias, foi mais ou menos do mesmo nível, mas ainda assim a ira de Deus não se aplacou. O exílio aconteceu alguns anos mais adiante, passou acho que mais 3 ou 4 reis, se não me engano. Nabucodonosor e Nebuzaradã vieram, destruíram absolutamente toda Jerusalém. Josias foi o último rei bom e correto diante dos olhos do Senhor, mas a ira de Deus não se aplacou, porque as escolhas foram feitas, foram centenas e centenas de anos, séculos e séculos de iniquidade, e a ira de Deus sobreveio. Mas aqui Deus está dizendo que vai ter um resgate, é um resgate mais profundo, chegando até a vida de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, muito, muito obrigado, e espero em Deus que essas palavras possam acalmar o coração e abençoar a todos, e que nós possamos aprender juntos a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.